Sabe, existe uma ferramenta que pode de verdade transformar o jeito como a gente planeja o próximo mês. Ela tira as ideias do papel e transforma em resultado concreto. Bora ver como isso funciona na prática? Quem nunca passou por isso, né? É uma situação super comum. E olha, na maioria das vezes o problema não é falta de esforço, de jeito nenhum. É falta de uma direção clara. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a raiz de muita frustração está justamente aí. Metas vagas, elas geram resultados vagos. Simples assim. Elas não servem como um guia, sabe? Fica difícil tomar as decisões do dia a dia. Olha só esse exemplo clássico. A intenção é ótima, claro, mas como um plano de ação é muito fraco. O que significa economizar? Quanto exatamente? Como? Sem ter essas respostas, a meta acaba se perdendo no meio do caminho. E as consequências disso são bem diretas. Sem clareza, como saber o que é prioridade? Sem um número, como é que se mede se está havendo progresso? E sem isso, o avanço fica todo picado, inconsistente e acaba desmotivando. E é justamente para resolver essa confusão toda que existe o método SMART. Ele funciona como se fosse um esqueleto, uma estrutura para transformar uma ideia genérica em um plano de ação de verdade. Basicamente, o que o método SMART faz é organizar os objetivos de um jeito lógico. Ele garante que toda meta tenha as peças necessárias para que ela possa ser executada com sucesso. A ideia toda se baseia em 5 pilares. A meta tem que dizer exatamente o que você vai fazer, ou seja, ser específica. Ela precisa dizer como o sucesso vai ser medido, tem que ser mensurável, tem que ser realista, atingível, ter um porquê forte, ser relevante e, claro, ter um prazo para acabar, ser temporal. Beleza, agora vamos ver como essa estrutura toda funciona na prática. A transformação de uma ideia meio solta para uma meta clara, nossa, é impressionante. Gente, a diferença de clareza aqui é tudo. A meta da esquerda é só uma intenção, um desejo. Agora, a meta SMART, à direita, ela tem um valor definido, um prazo claro, um motivo super forte e até um plano de como fazer já embutido. Isso muda completamente o jogo na hora de tomar decisões no dia a dia. Ok, a teoria ficou clara, né? Então, bora para a parte prática. Como construir um plano que realmente funciona para o mês que vem? O primeiro passo, e talvez o mais importante, menos é mais. Tentar fazer tudo de uma vez é a receita perfeita para não fazer nada direito. O foco aumenta de uma forma incrível quando se trabalha com poucas prioridades bem definidas. Na hora de criar cada meta, vale a pena se perguntar: o que exatamente vai ser feito? Qual número vai dizer se deu certo? Isso é realmente possível de fazer agora? Por que isso importa de verdade? E qual é a data limite para isso acontecer? E aqui está um pulo do gato. Não dá para esperar o fim do mês para ver no que deu. Dividir a meta em pedaços menores, tipo 25% por semana, dá uma sensação de controle e permite que a gente faça ajustes no meio do caminho. Isso evita aquelas surpresas desagradáveis no final. E agora um ponto super importante para alinhar as expectativas. O processo não precisa ser perfeito para funcionar, viu? A verdadeira chave para o sucesso tem outro lugar. É bom a gente ficar de olho em algumas armadilhas comuns para não cair nelas. As metas SMART não são feitas de pedra. Se alguma coisa sair do planejado, o caminho não é desistir, mas sim ajustar a rota e continuar em frente. E isso resume perfeitamente a mentalidade que a gente precisa ter. O resultado de longo prazo vem de pequenos avanços, feitos de forma consistente e não de um único esforço perfeito que acontece uma vez na vida. No fim do dia, a história é essa. A metodologia SMART não está aqui para complicar. Muito pelo contrário, ela serve para dar clareza. E com clareza, as decisões ficam melhores, a execução fica mais consistente e aí sim os resultados começam a aparecer de verdade. Então, fica aqui o convite, o desafio. Quais seriam os 3 objetivos SMART para o próximo mês? Parar para definir isso agora pode ser o primeiro passo para transformar completamente a maneira como os resultados são alcançados.